Estamos mais uma vez aqui para mais uma escola bíblica dominical online e hoje nós estaremos falando sobre o mesmo assunto da semana passada, porém agora de uma forma mais esmiuçada: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus e a Trindade ou a Triunidade. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado teu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, tua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam teu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado dos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Trindade, Deus, em três pessoas. Nós trabalhamos isso semana passada, vamos continuar trabalhando hoje, pensando nessa questão da trindade ou triunidade, né? Os dois termos estão corretos. São termos teológicos, trindade e triunidade. O fato de haver um termo teológico, um conceito teológico, não significa que ele seja bíblico. Nós precisamos fazer distinção entre teologia e aquilo que é bíblico. Nem toda teologia é bíblica. Então, o fato de haver uma teoria ou algo do tipo dentro da teologia não significa que seja bíblico. Porém, a trindade, a triunidade, é um conceito que ele aparece dentro desse termo, né, trindade, ali no século III, né, no terceiro século, com Tertuliano. Mas nós percebemos, biblicamente, as evidências da trindade. Nós percebemos, biblicamente, que a trindade
ou a triunidade, é um conceito bíblico. Nós vamos perceber isso no Antigo Testamento e também, sobretudo, no Novo Testamento. No Antigo Testamento nós vamos ter algumas referências, né? Quando há ali, na narrativa de Gênesis, o termo façamos o homem a nossa imagem e semelhança, façamos está no plural. Então havia ali uma reunião, vamos dizer assim, definindo o projeto do ser humano. Quando o texto de Gênesis também vai dizer que o Espírito pairava sobre as águas, nós vamos perceber ali o Pai e o Espírito pairando sobre as águas. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito pairava sobre as águas. Nós vamos perceber também evidências aí da Trindade. No Novo Testamento, nós vamos perceber em inúmeras situações a Trindade. Jesus, quando ele comissiona a sua igreja, em Mateus capítulo 28, a partir do verso 18, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se Jesus conferiu aí autoridade às três pessoas de Deus, a Trindade, é porque de fato nós vamos perceber que trata-se de um Deus em três pessoas. Outra evidência no batismo de Jesus, no próprio batismo de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista, o texto vai dizer que uma voz ecoou naquele lugar, dizendo: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Ou seja, o Pai dando testemunho que Jesus era o Filho. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o texto vai dizer que, de forma simbólica, o Espírito, em forma de pomba, veio sobre Jesus. O Espírito Santo também dando testemunho do Filho. Então, no batismo de Jesus, nós vamos perceber ali essa evidência, da Trindade. Os próprios apóstolos se utilizavam muito dos conceitos da Trindade para formularem as suas doutrinas, o que nós chamamos de doutrinas bíblicas. Os apóstolos foram instrumentos de Deus para que as doutrinas bíblicas fossem formuladas. Sobretudo ali Paulo, Pedro, Tiago, João, que possivelmente tenham sido os mais proeminentes, os mais relevantes, com os escritos mais relevantes. Judas, o que não é o Iscariotes, o outro. Mas o fato é que em alguns termos Paulo vai usar o Espírito de Cristo, se referindo ao Espírito Santo. Paulo vai dizer que quem distribui dons à igreja é o Espírito. Em outra ocasião ele vai dizer que Cristo é que dá dons, ou que distribui dons à igreja. E nisso nós vamos perceber que os discípulos ou os apóstolos também não tinham dificuldade com relação a isso. Há alguns movimentos religiosos, algumas religiões, que eles têm dificuldade quanto a esse conceito. Por exemplo, o judaísmo, eles não acreditam na Trindade, porque para eles Deus é um único Deus em
uma pessoa, e Deus se resumiria aí de forma objetiva em um Deus mono, né? O que nós chamamos de monoteísmo, né? Um único Deus em uma pessoa. Apesar de que o conceito monoteísta é também um conceito usado no cristianismo, porque nós também servimos a um Deus, porém em 3 pessoas. Esse é o nosso conceito. Nós declaramos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são, na mesma essência, pessoas distintas, mas um único Deus. Então o conceito é este. Então a igreja cristã, ela também é monoteísta, no sentido de que nós servimos somente a um Deus. Porém, esse Deus, ele é unido, não dividido, ele é unido em 3 pessoas distintas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito Santo é outra pessoa. Pois bem, partindo desse princípio, nós vamos então conceituar os 3. E eu vou procurar aí me ater pelo menos uns 15 minutos em cada pessoa da Trindade. Então eu gostaria de começar esmiuçando, ou falando de uma forma mais detalhada, sobre o Pai. Antes, eu gostaria de saber da Ellen aí como nós estamos, está tudo bem? Tá tudo certo. Legal? O pessoal está comentando aí? Tá dando bom dia ainda, né? O pessoal tá chegando, dando bom dia. Aqui tá o Denilton com a gente, desde que começou. Ô Denilton, tudo bom? A Camila, a Valdileia, o Edson Pelé, a Aparecida, o Isaac. E tem mais gente que não tá aparecendo aqui. A sua mãe, por exemplo, não tá aparecendo aqui. A gente não falou da minha sogra semana passada. Minha sogra tá aqui todo domingo, gente. Só que ela não tem Facebook, então ela não aparece pra mim aqui. A Rosimar, eu vi aqui dar bom dia pra gente nos comentários. Né? Deve ter mais gente aí. Então, semana passada nós conceituamos um pouco sobre Deus, falando rapidamente sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E hoje nós vamos trazer algumas referências bíblicas, né? Vamos trabalhar um pouco mais as referências bíblicas. Então nós tivemos dizendo que Deus, né, o Pai como Criador, ele é tido aí na divindade, né? Dentro das suas atribuições, o Pai é tido como o Criador. E ele manifesta a disposição paternal para com todos os homens. Deus, ele não amou alguns, Deus, ele amou o mundo. Então essa disposição paternal, ela é dada a todos os homens, né? Deus, o desejo de Deus, o desejo do Pai, é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então este é o desejo do Pai. Então, a disposição paternal é para com todos os homens. Paulo, em Romanos capítulo 11, mais no final ali do capítulo, ele vai dizer que Deus agiu de misericórdia com todos. Aliás, Deus encerrou a todos debaixo do pecado para agir de misericórdia com todos. Então, todos aí é todos, né? São todos os homens, né? Então ele se revela primeiro, como nós falamos semana passada, como o Pai do povo que ele formou, Israel, e posterior a isso, ele tem agora a igreja comprada com o sangue do seu filho, como aqueles que o representam. Então, todos os que fazem parte da igreja de Jesus, não é do hall de membro, da igreja local. Eu estou falando todos os que nasceram de novo, nasceram de dentro para fora. Todos os que passaram pelo novo nascimento, pela regeneração, justificação das nossas primeiras aulas lá atrás, né? Se vocês quiserem ainda perceber essas aulas, é só ir lá no canal
da nossa igreja, né, na página do nosso Facebook, vocês vão ver aí, né, as outras aulas. E também no meu canal do YouTube, né, Fábio Miller dos Reis, estão disponíveis as aulas passadas. Então, todos aqueles que nasceram de Deus, nasceram de novo, são filhos de Deus e têm Deus como Pai. Então, falando do Pai, nos é dado o direito de termos a Deus como nosso Pai Celestial, né, a pessoa do Pai como nosso Pai Celestial. Aqueles que aceitam a Jesus Cristo, neles creem, são feitos filhos de Deus, nascidos pelo Espírito, e assim passam a tê-lo como Pai Celestial dele, recebendo proteção e disciplina. Então nós vamos para alguns textos. Mateus capítulo 6, verso 9, e nós vamos perceber aqui algumas referências com relação ao Pai. Mateus capítulo 6, no verso 9, Jesus ele vai ensinar sobre a oração, como se deve orar, como que nós devemos orar, a partir do verso 5. E no verso 9, começa então o modelo de oração que Jesus estava ensinando aos seus discípulos. A oração que nós denominamos Pai Nosso. Essa oração, ela não deve ter a finalidade de ser repetida. Ela não foi produzida ou reproduzida por Jesus para ser repetida. Ela serve apenas de norte, de um modelo, quando os discípulos estavam ali pedindo a Jesus uma orientação com relação à oração. Como que nós devemos orar? Então Jesus vai dizer assim, vocês orem assim. E ele vai começar, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Jesus ele vai direcionar a sua oração ao Pai. A ideia de Jesus relacionar a sua oração ao Pai, ela é muito importante para conceituarmos sobre o Pai. Por quê? Ele poderia começar a oração da seguinte maneira: Deus nosso que estás no céu. Deus nosso que estás no céu. Mas ele não começa assim, ele começa aferindo a paternidade a uma das pessoas da Trindade. Pai nosso que estás nos céus. Então nós vamos perceber que há um direcionamento de Jesus, do próprio Jesus, com relação à paternidade de Deus, que é uma das pessoas da divindade, o Pai. No verso 14, ele vai usar mais uma vez a expressão Pai, Pai Celestial. Pois se perdoarem as vossas ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então Jesus aqui, nessa oração e neste ensinamento, ele faz distinção. Então o que nós precisamos entender é que cada pessoa na divindade tem algumas atribuições, apesar de que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são essencialmente iguais. Tem a mesma natureza, a mesma essência, o mesmo caráter. A divindade que há no Pai, há no Filho e há no Espírito Santo. Não há uma hierarquia, o Pai manda, o Filho obedece, o Espírito Santo está sujeito ao Filho, não. Há um acordo, há uma comunhão, há um conceito teológico que diz que Deus é uma unidade composta, ou seja, é um em três pessoas, unidos em amor, pelo vínculo do amor. Deus é uma comunidade, ou seja, eles têm tudo em comum.
todas as características, todos os atributos, tudo nós vamos perceber na figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o Pai é Deus. Talvez das pessoas da Trindade seja o que nós vamos ter menos dificuldade em entendermos isso, devido à ideia de que até as outras religiões atribuem paternidade a Deus, até aqueles que não creem na Trindade, eles atribuem também essa paternidade a Deus. Então, a figura do Pai, ou a pessoa do Pai, ela, talvez a Trindade seja a mais aceita como Deus. Nós vamos, em algumas religiões, perceber que eles vão ter dificuldade em atribuir divindade ao Filho e ao Espírito Santo. Então, eu vou tratar mais dessa questão e vou argumentar mais sobre a divindade do Filho e do Espírito Santo, porque a do Pai é de consenso que nós temos aí talvez pouca dificuldade nas religiões, né? E aqui eu estou argumentando nas religiões, né? Não biblicamente, não para nós, em reconhecer a divindade do Pai. Eu vou apenas ler ainda uma outra referência, Atos, capítulo 17, a partir do verso 26, quando diz assim, referindo-se ao Pai, de uma só fez ele todos os povos, para que povoasse toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pusesse encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendentes dele. Então, nós temos a filiação dada pelo Pai, né? Ele que fez, que executou todas as coisas. Então, o Pai ele é tido aí como o Criador. Porém, nós não podemos esquecer que, embora o Pai assuma para nós, dentro dessa revelação, a ideia do Criador, o Filho e o Espírito Santo, da mesma maneira, porque é um Deus só, participaram ativamente da obra da criação. Ativamente. E não passivamente. É lógico que dentro da Trindade nós vamos ter algumas atribuições. O Pai como Criador, o Filho se entregando na obra da redenção, ou seja, sendo o Salvador, e o Espírito sendo aquele que consola, que conforta, que conduz, que estabelece as leis morais no nosso coração, no processo de santificação, que santifica a igreja, que dá testemunho do Filho, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, embora tenha essas atribuições, todos da Trindade agiram de forma conjunta na criação. Não houve ali o Pai criando e o Filho e o Espírito assistindo. Não, houve Deus criando todas as coisas e estabelecendo a sua vontade. Deus é o Criador, porém nós temos na figura do Pai sempre essa conotação, né? Sempre essa atribuição, e isso é natural que aconteça, né? Devido à paternidade. Deus Filho, alguma pergunta? Então vamos embora. Nenhuma. Bom, quando não tem pergunta, ou está todo mundo com dúvida, ou eu estou conseguindo ter sucesso em esclarecer os pontos aqui. É uma das duas coisas, né? Então fica sempre essa dúvida, né? Mas se não tem pergunta, achei que vai caminhando aqui. Deus Filho, o Filho é Deus, Jesus é Deus.
Quando que Jesus se tornou Deus? Jesus, ele sempre foi Deus. Jesus, ele se tornou homem, ser humano, 100% homem e 100% Deus. Dentro da teologia, eles chamam essa união das duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, de união hipostática do verbo. Agora você pensa bem, que troço complicado. A união hipostática do verbo. Mas essa ideia, este conceito, é um conceito teológico da união entre as duas naturezas, a natureza 100% humana de Cristo e a natureza 100% divina. Jesus Cristo é um em essência com o Pai e é o eterno Filho de Deus. Eterno é aquele que não tem princípio e nem fim. Há uma diferença entre a imortalidade e a eternidade. Em Cristo Jesus, nós adquirimos a imortalidade. Jesus, ele disse, ainda que vocês estejam mortos, vocês viverão. Então, espiritualmente, quem tem a Jesus tem a vida eterna. Mas não somos eternos. Temos a vida eterna. A vida, ela é eterna, dada por Ele. Eterno é Deus, que não tem princípio e nem fim. Ele é antes de todas as coisas. E João, capítulo 1, nós já falamos um pouco disso semana passada. João, capítulo 1, nós vamos perceber João dando uma declaração, o Evangelho de Jesus, segundo a narrativa de João, capítulo 1. João dando uma declaração da divindade do Filho. Algumas religiões pegam este texto, cuidado, e distorcem o texto, ou pior, mudam alguns termos deste texto, retiram alguns termos deste texto com a finalidade de enganar as pessoas. Tá? Mas o texto diz assim, no princípio, antes de todas as coisas, era aquele que é a palavra, é o Logos de Deus, a palavra encarnada. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha, queridos, sem ele, nada do que existe teria sido feito. A participação do Filho na criação. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Talvez João esteja ali se referindo à criação do princípio, né? Quando tudo era trevas e a escuridão dominava. E João vai dizer que o Filho é a luz que brilha nas trevas. Então nós vamos perceber aqui a divindade de Cristo e a participação do Filho também na obra da criação. Então nós podemos perceber que nele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. Uma declaração do apóstolo Paulo. Na plenitude dos tempos, ou seja, quando tudo já estava preparado no plano de Deus, o Pai envia o Filho. O Filho é enviado por Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então Jesus, ele se faz, na sua humanidade, uma pessoa real, um homem 100%
na sua natureza, e ele se torna também uma figura histórica, né? Ele é gerado pelo Espírito no ventre de uma virgem, cumprindo ali todos os requisitos das profecias. Jesus é a imagem expressa do Pai. Ele é um com o Pai. Ele é exatamente um com o Pai. Ele é a imagem exata do Deus invisível. O que nós conhecemos de Deus, a revelação máxima de Deus a todo ser humano, é o Filho. O Filho é a revelação máxima daquilo que nós podemos conhecer de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus escrita, ou nós poderíamos dizer que é o relato da revelação de Deus. A revelação de Deus é o Filho encarnado entre nós, vivendo como um homem, bebendo, comendo, dormindo, chorando, sofrendo, passando por momentos de dificuldades emocionais, como no Getsêmani, sendo tentado em todas as esferas e em todas as instâncias, vivendo vida de gente como nós. Essa é a revelação máxima de Deus, e Jesus é a expressão do Deus invisível, do Deus que nós não podemos perceber com os nossos olhos. Ele estava ali, agora com seus discípulos em Israel, sendo percebido pela multidão, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus é 100% divino e 100% homem. A finalidade da sua vinda é para nos salvar do pecado, obviamente, né? Ele morreu na cruz, ele foi sepultado e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e depois de aparecer a muitas testemunhas, inclusive aos seus discípulos, ele foi assunto aos céus, né? Onde hoje está à destra do Pai, exercendo o seu eterno sumo sacerdócio. Ou seja, Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que agora já não é necessário mais o sacrifício de animais. Aliás, o apóstolo Paulo não é o escritor de Hebreus. Eu é que entendo que o apóstolo Paulo foi o escritor de Hebreus. Mas nós vamos perceber o escritor de Hebreus dizendo que o sacrifício ele foi suficiente. E uma vez por todas, Jesus entrou no Santo dos Santos para perdoar os pecados de todos aqueles que o aceitam como o único suficiente Salvador, e os pecados de Cristo foi suficiente para ali justificar, para remir a culpa de toda a humanidade. Então nós vamos perceber isso, que a missão de Jesus foi executada dentro de um plano divino. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalhando em conjunto para que o plano fosse realizado. É interessante nós pensarmos nisso, se nós, por exemplo, formos pensar no ministério de Jesus, Jesus ele agia por intermédio do Espírito Santo. Isso dentro da teologia nós chamamos de uma das humilhações de Jesus. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele então se humilha já se fazendo carne, se fazendo homem, e agora ele se submete a uma das pessoas de Deus, que é o Espírito Santo. Mesmo ele sendo Deus, ele se submete a uma das pessoas de Deus, que é o Espírito Santo, e ele age agora por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, todas as ações de Jesus era uma capacitação também dada pelo Espírito, para que ele pudesse realizar as obras do Pai. Então Jesus ele vai dizer, olha só como a Trindade ela é muito percebida no Novo Testamento. Jesus ele vai dizer que a sua comida e a sua bebida era realizar a vontade do Pai. Então Jesus estava cumprindo ali o propósito de ser instrumento do Pai para a salvação da humanidade, e ele recebia a capacitação do Espírito
para a realização. Então nós vamos perceber muito claramente a ligação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos perceber, por exemplo, na tentação de Jesus, antes da tentação de Jesus, quando ele é tentado por Satanás, no deserto, o texto vai dizer que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. Então nós vamos perceber a ação do Espírito na vida do nosso Senhor Jesus, na condução ali, até mesmo do seu ministério e na capacitação do ministério. Então nisso nós percebemos Jesus agindo para cumprir o desígnio, o projeto do Pai, o Filho executando e o Espírito capacitando. É algo assim, muito claro nas Escrituras, né? Eu vou então me utilizar de algumas bases. Eu já trabalhei com vocês aqui, né? João capítulo 1, que seria já suficiente, mas nós vamos aqui para João capítulo 10. O Evangelho de João, inclusive, é um evangelho que revela, o que nos mostra Jesus dentro dessa perspectiva, né? Jesus como divino, Jesus como Deus. É o evangelho ali que se difere dos outros, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos semelhantes. Agora, João não. João, ele se difere dos outros evangelhos, mostrando ali Jesus dentro dessa perspectiva de divindade. Então, João, capítulo 10, no verso 30, Jesus declarando, eu e o Pai somos um, né? E no verso 38, Jesus vai dizer assim, mas se realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Então Jesus estava declarando aqui a trindade, ou seja, a ideia do Deus em três pessoas. É lógico que ele está se referindo somente ao Pai, mas lembrando que ele mesmo nos ensinou, na forma de batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele coloca o Pai, o Filho e o Espírito Santo num bom português, né, num português mais popular, em pé de igualdade. Né? Então nós vamos perceber ele declarando aqui a sua unidade com o Pai, quando ele diz, eu e o Pai somos um, e ele vai dizer que, mesmo que vocês não creiam, creiam nas obras que eu realizo, e que não é de mim mesmo, né? É o Pai me conduzindo a realizar, no sentido de que ele realizava as obras que o Pai predeterminou ali, né, para que fossem realizadas. Ok? Então, o Filho é divino, o Pai é divino. E o Espírito? O Espírito é divino? Algumas religiões vão dizer que é uma força. Algumas religiões vão dizer que o Espírito é um líquido. É um líquido, Tem algumas religiões que vão declarar isso, né? Porque Paulo vai dizer, não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então algumas religiões vão ali declarar, a Ellen até engasgou aqui depois dessa. Algumas religiões vão declarar que o Espírito é um líquido que emana de Deus. Foi o líquido que me engasgou. E no batismo tem o simbolismo ali do Espírito, o líquido de Deus. Meu Deus. Você já vai entrar no Espírito? Não, pode. Antes de você entrar no próximo e último tópico, eu queria só fazer aqui uma observação para o pessoal que chegou depois aqui que a gente não falou, que é o Alexandre, da Carla, da Duda e do Xandinho. A Dalziza chegou aqui, a Cris, eles já estão aqui há um tempão já. Chegaram logo depois que eu falei aquele pessoal, esse pessoal já entrou. A Zípora está aqui também há um tempinho já.
Zípora, a Zípora, eu confundo Zípora. É Paraná ou Santa Catarina? Me parece que você é catarinense, não é isso? Mas eu sempre confundo essa questão do sul, né? Nós estamos aqui no Sudeste, eu sempre confundo, eu tenho essa dificuldade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E eu não me lembro se você é do Paraná ou de Santa Catarina. Então, faça um comentário aqui, só para me esclarecer, eu nunca mais vou errar. E o Odenilton, logo depois que a gente falou os nomes, né, ele falou que se sente em casa estando com a gente. E ele comentou aqui assim, ó, a cabeça do ser humano é limitada em demasia para compreender na sua totalidade a eternidade, algo que não teve princípio. Somos limitados e nessa hora é que podemos entender que Deus não se mede. O Criador sempre será um mistério na sua totalidade. Verdade, Benilton. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que Ele se permitiu revelar a nós, né? Nós não conhecemos nada além daquilo que o próprio Deus se permitiu revelar a nós. Então nós somos realmente, inteiramente, na nossa totalidade, limitados. E sobretudo depois da queda, né? Porque antes da queda ainda havia uma comunicação direta com o Criador, né? Mas depois da queda houve essa ruptura. E hoje nós temos comunhão com o Pai por meio do Filho, da obra do Filho, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Porém, nós precisamos entender que dentro da nossa incapacidade e dentro das nossas limitações, nós somos ainda corruptíveis. E isso dificulta a nossa comunhão com o Pai. O que nós entendemos é que essa comunhão ela é, de certa forma, parcial no sentido de que, como o apóstolo Paulo expressa, que hoje nós o conhecemos como num espelho, né? O apóstolo Paulo estava se utilizando de um símbolo, e esse espelho, na época do apóstolo Paulo, não é como um espelho que nós temos hoje, nítido, né? E nós precisamos, então, pegar este texto e trazer para os nossos dias, porque o espelho que nós temos é um espelho que nós vemos claramente, mas o apóstolo Paulo estava falando do espelho da época dele, que era um espelho que não trazia muita nitidez. Então ele está dizendo que hoje nós vemos, na época, né, como num espelho, mas quando ele se manifestar, quando ele voltar para buscar a sua igreja, nós seremos semelhantes a ele e veremos ele como ele é, né? Assim como nós seremos vistos e percebidos, ou como somos percebidos, nós o veremos como ele é. Então essa comunhão, nesse aspecto, ela se torna imparcial, né? Mas nós temos hoje livre acesso ao Pai e podemos conversar com o Pai livremente por meio do Filho. E ele falou também que acredita que Hebreus também tenha sido escrito por Paulo por causa das características similares às demais cartas de Paulo, né? Mas não há nada que comprove. Perfeito, Denilton. Tá afiado, hein? Então, Deus Espírito Santo, o Espírito Santo, um em essência com o Pai e com o Filho, é pessoa divina. Então é um em essência com o Pai e com o Filho, tem a mesma natureza, tem os mesmos atributos, inclusive os atributos não comunicáveis, que seriam assim os atributos somente de Deus. Os atributos comunicáveis de Deus, vamos lá rapidinho, um exemplo: o amor, a compaixão, a misericórdia, tudo isso que nós podemos viver nas nossas práticas. Agora, atributos incomunicáveis de Deus, vou citar os 3 mais famosos, ou poderia citar quatro mais famosos aí: onipresença, onisciência, onipotência. Deus, ele tem todo o poder, Deus, ele sabe de todas as coisas, e Deus está em todos os lugares, né? Presente, ele se manifesta e ele está em todos os lugares. A eternidade. Então são atributos incomunicáveis de Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem esses atributos? Sim. E como que nós percebemos isso? Biblicamente. Na Bíblia nós vamos perceber isso. Nós vamos perceber que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É ele que convence o homem da verdade. É ele que convence o homem do nosso pecado. É ele que estabelece no nosso coração a ideia de juízo, que nós um dia estaremos diante de Deus prestando conta dos nossos atos. É ele que nos convence da verdade. É ele que nos convence que somos pecadores. É ele que gera arrependimento no coração do ser humano.
né? Você que se acha muito bacaninha ou muito bom, na verdade, Jesus ele vai dizer que nós somos maus. Vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu sabe dar boas dádivas aos vossos filhos. Queridos, nós somos maus. Ai de nós se não fosse a ação do Espírito nos mostrando aí os nossos erros, gerando arrependimento nos nossos corações. Ele atuou na criação do mundo. Ele inspirou os homens a escreverem as Sagradas Escrituras. Então, todos os profetas, escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele que ilumina nossa mente para compreendermos as Escrituras e nos capacita a compreendermos a verdade de Deus. Então, Odenilton, certíssimo o seu argumento aí, e é o Espírito Santo que nos ilumina para entendermos a revelação de Deus e aquilo que Ele deseja se revelar a todos nós por meio da sua palavra e, sobretudo, por meio do seu Filho. O Espírito Santo, ele é uma promessa dada à igreja. Quando no Antigo Testamento nós vamos perceber o profeta Joel profetizando sobre a vinda do Espírito Santo, e nós vamos perceber este cumprimento no dia de Pentecostes, narrado no livro de Atos, né? Na narrativa de Atos ali, Lucas escrevendo, e nós vamos perceber isso, né? No dia de Pentecostes, Atos capítulo 1 e 2, você, né, para entender o contexto ali, precisa ler o capítulo 1 e o capítulo 2, e nós vamos perceber então a descida ali do Espírito Santo, que é um cumprimento final da profecia. Né? A profecia ela se cumpre ali, quando os discípulos eles recebem ali o outro Consolador. Quando Jesus ele está se despedindo dos seus discípulos, ele diz para os seus discípulos: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei o outro Consolador. O outro, a ideia é o outro igual. E ele vos conduzirá, ele vos convencerá, ele vos conduzirá na verdade. Então nós somos conduzidos pela verdade, pela ação do Espírito em nós. O apóstolo Paulo vai dizer que quando nos tornamos novas criaturas, nós temos agora e somos agora em Deus, filhos de Deus e templos do Espírito Santo, no sentido de que o Espírito Santo ele habita agora nos nossos corações, nos convencendo das verdades de Deus. Então, nós vamos perceber que o Espírito Santo ele dá testemunho de Jesus Cristo e o glorifica. É Ele que testemunha do Cristo, é Ele que nos convence sobre a obra da cruz, é Ele que nos convence sobre a necessidade de nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para a cruz de Cristo, para aquilo que Jesus fez por nós. Então, queridos, Ele que glorifica Jesus, é Ele que convence o mundo, é Ele que opera a regeneração quando uma pessoa aceita a Cristo, é Ele que regenera o ser humano, é Ele que sela o crente para o dia da redenção final. Nós somos selados pelo Espírito Santo, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Ele que nos guia, Ele que nos capacita, Ele que distribui dons aos filhos de Deus para a edificação do corpo de Cristo, para o ministério da igreja no mundo. É o Espírito Santo que nos distribui dons. Então eu queria me ater a algumas bases aqui, nós já estamos terminando, mas para que eu possa argumentar aqui um pouco sobre a divindade do Espírito, todas essas questões que eu citei aqui são bíblicas. São bíblicas. E se você tem alguma dúvida, faça o seu comentário que eu posso te esclarecer de uma forma melhor. Nós estamos com pouco tempo, a nossa pretensão aqui é terminarmos aí 10 e 5, mas eu posso, se você tem alguma dúvida sobre isso e precisa de bases
bíblicas para tudo isso que eu estou dizendo, eu posso te enviar com muito carinho, faço isso, né, para a sua edificação. Nós precisamos entender também que o Espírito Santo é aquele que dá a capacidade ao crente de viver para a glória de Deus. A isso nós chamamos de fruto do Espírito. Então, as características dos crentes na prática, o amor, o domínio próprio, enfim, né, as qualidades ou as características nas práticas dos crentes, a isso nós atribuímos o nome de fruto do Espírito, que Paulo vai argumentar muito bem sobre isso. Eu queria, então, me utilizar aqui de Romanos. Eu gosto muito de Romanos. É a carta do apóstolo Paulo que eu mais gosto, Romanos capítulo 8. E Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, verso 9 ao verso 11. Paulo vai dizer assim, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, Espírito Santo, tá? Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, olha só, queridos, olha só, olha o que Paulo está argumentando, olha a doutrina que Paulo está formando aqui. Primeiro ele vai utilizar a expressão Espírito, depois ele vai utilizar a expressão Espírito de Deus, e depois no mesmo texto ele vai utilizar a expressão Espírito de Cristo. Olha a trindade evidenciada aqui. Espírito de Deus, no caso o Pai, Espírito de Cristo, o Filho. Então é muito claro quando Paulo vai dizer, eu vou ler de novo, a partir do verso 5, Romanos capítulo 8, verso 5 não, queridos, 9, desculpe, a partir do verso 9. Romanos capítulo 8, verso 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo. Aqui o Espírito do homem está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, aqui Espírito Santo, e se o Espírito Santo, né, ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito, o Espírito Santo, que habita em vocês. Então, queridos, olha só. Há outras bases bíblicas que nós poderíamos detalhar aqui para argumentar sobre a divindade do Espírito. Mas eu acredito que este texto ele é suficiente, e eu vou repetir, Paulo ele usa 3 expressões para falar sobre o Espírito Santo. Ele vai falar o Espírito, ele vai usar a expressão Espírito de Deus e depois o Espírito de Cristo. E ele vai dizer que este Espírito habita em nós. Nós quem? Paulo está escrevendo a uma igreja, Romanos, a igreja que estava em Roma. Este Espírito habita no crente. Nós somos morada do Espírito. Somente uma pessoa, não uma força, somente uma pessoa pode convencer, pode se entristecer, pode conduzir. Uma força não conduz, uma pessoa conduz a outra. Uma força não se entristece. Energia é uma força, energia elétrica é uma força. Alguém já se deparou aí com alguma energia andando pela rua triste da vida? Agora o Espírito Santo é uma pessoa de Deus, e eu acredito que dentro deste texto, Paulo ele deixa muito claro, inclusive, a trindade, quando ele usa a expressão Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Queridos, semana que vem nós estaremos de volta. Eu ainda estou decidindo sobre o que nós vamos tratar. Eu estava muito tendente a falar sobre os atributos de Deus, sobre as qualidades de Deus, mas eu ainda vou procurar do Senhor
o que nós devemos tratar e o que eu estou procurando do Senhor mesmo, eu vou ser muito sincero para os irmãos, é que esse turbilhão passe e que nós possamos voltar à normalidade. Talvez nós até vamos continuar gravando aqui as nossas escolas, né, bíblicas, mas tendo toda a questão também presencial, né? Tem sido assim muito difícil, né, para todos nós, esse tempo de reclusão, quando eu digo reclusão, né, entre aspas, né, de confinamento, né? Estamos confinados aí, é lógico de forma parcial, dentro de uma liberdade, graças a Deus por isso, mas tem sido difícil, né, para toda a igreja do Senhor em todos os lugares. Queridos, eu espero, né, que neste pouco tempo vocês tenham sido edificados pela palavra do Senhor. Espero que a aula tenha sido produtiva para a sua vida e que você continue aí na sua caminhada ou na caminhada, servindo ao Senhor com interesse de coração, buscando ao Senhor, porque nós estamos passando aí por períodos de reflexão e precisamos entender que tudo isso que nós estamos passando deve ainda mais nos aproximar de Deus, nos levar a refletir sobre as nossas condutas. Que Deus abençoe a sua vida, o seu domingo, te dê um domingo aí de paz, de descanso no Senhor. Nós vamos ter aqui uma palavra final. Só para falar que a Zípora falou que ela é paranaense, mas ela mora em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, atualmente, mas a mãe dela mora em Francisco Beltrão, no Paraná. E ela está passando a quarentena lá no Paraná com a mãe dela em Francisco Beltrão. Francisco Beltrão. Quem sabe um dia ainda eu não vou em Francisco Beltrão, Zípora. Mas é por isso então que eu estou fazendo essa confusão, porque morava no Paraná, né, perto de Santa Catarina e está ali, né, no Rio Grande do Sul, então por isso que eu estou fazendo essa confusão. E a Aparecida falou que graças a Deus que nós temos o Espírito Santo para nos iluminar, né? Se não fosse o Espírito Santo, eu não sei o que seria de nós. A gente só ia fazer bobagem. Nós vamos terminar então. Será que daria para a gente cantar o Espírito Santo? Dá. Mesmo de manhã? Mesmo de manhã. Você começou cantando com exaltado, o que é Espírito Santo? Queridos, nós vamos terminar então este tempo com este louvor, né, muito bonito, já que a Aparecida citou aí a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos louvar, e esse louvor fala da capacitação que o Espírito nos dá, inclusive nos momentos de dificuldade, até mesmo nas orações. Ele intercede por nós. A palavra diz que nós não sabemos nem orar como convém, mas o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, gemidos que nós não podemos expressar, né? Mas Ele está lá, intercedendo por nós junto ao Pai, vendo as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Ai de nós, verdade Aparecida, se não fosse o Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe as suas vidas e nos dê um domingo abençoado. Vamos terminar com essa canção. Que o Senhor esteja nos abençoando em nome de Jesus. Que esse louvor possa ser uma oração nesse momento, no seu coração aí na sua casa. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo.
sei como devo pedir, Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Nosso clamor está subindo, amém? Glória a Deus. Queridos, assim nós estamos terminando com essa canção. Que o Espírito Santo esteja confortando, consolando os nossos corações. Lembrando que nós estamos nos 27 dias de oração, pedindo ao Senhor aí que o Senhor esteja capacitando os cientistas a estar encontrando em tempo recorde uma vacina para imunizar a humanidade aí deste perigo, desta pandemia que nós estamos vivendo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Um domingo abençoado a todos. Forte abraço. Tchau, Deus pessoal. abençoe.